E aí, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o erro gramatical, porque na escola, no colégio, nas aulas tradicionais, te mostram uma única visão da língua portuguesa, que é da norma culta. E como falamos, a prova do Enem trabalha com uma diversidade de aspectos, uma diversidade de um olhar sobre a linguagem e sobre a língua portuguesa. Então, um aspecto que não entra nas aulas é o erro gramatical. Então, o que eu vou falar com você agora? Eu vou te mostrar primeiro a definição do que é esse erro gramatical, legal? Depois te mostrar alguns exemplos para a gente não trabalhar sobre o viés da norma culta, mas pelo viés linguístico. Você vai entender. Então, o erro gramatical é quando você desrespeita convenções. Eu não posso falar de acordo com a norma culta, de acordo com a norma padrão, da maneira que eu quiser. Porque o meu falar está condicionado a uma série de regras e convenções. E quando eu desrespeito essas regras, eu desvirtuo e aí cometo o erro gramatical. Nas aulas tradicionais, o erro gramatical era banido. Você não pode cometer erro gramatical. Sendo que, na abordagem da prova do Enem, você precisa entender que o erro gramatical é uma forma de se refletir sobre a linguagem. Então, vamos mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse aqui. Quando eu falo, me empreste uma caneta, nós sabemos que a frase está errada. Existe um erro gramatical aí. Que erro é esse? Não se inicia frase com pronome oblíquo átono. E aí eu estou iniciando a frase com pronome oblíquo átono. Então isso é uma transgressão gramatical. Eu uso próclise onde não é para usar próclise. Excelente. Aí separava aqui. E agora, o que a gente faz? A gente reflete sobre isso. Por exemplo, por que se erra? A regra empresta-me uma caneta. Só que ninguém fala empresta-me. Todo mundo fala me empresta. É a forma mais comum de falar brasileiro. E isso, inclusive, foi uma reflexão para uma questão do Enem. Então, a gente precisa pensar assim. Se é a forma correta e ninguém usa, por que ninguém usa? Vamos pensar. Como é que um português iria pronunciar essa expressão? Ele ia falar como? Empresta-me, na forma correta, né? Ele ia falar, empresta-me uma caneta, empresta-me. E nós, brasileiros, falamos empresta-me. Porque o português, ele fala como se fosse átono, empresta-me, empresta-me. Ele fala bem curto. E o brasileiro fala empresta-me, como se fosse tônico, dando força à sílaba. Então, a questão é fonética. Foneticamente, se fala de um jeito em Portugal, no português europeu, e foneticamente se fala de outra forma que no português brasileiro. Ou seja, essa regra faz mais sentido lá do que aqui. Para a gente é muito mais cômodo usar o pronome oblíquo átono no início do que depois. Porque colocar depois é tranquilo para o português europeu, né? Visto que ele realmente fala como se fosse átono. Nós não falamos como se fosse átono. Para ser mais correto aqui, a gente talvez tivesse que mudar a nossa forma de falar. E, não vamos mudar a nossa forma de falar. Percebe? Então, isso é uma estrutura europeizada. Ela faz mais sentido lá do que sentido aqui. Tudo bem? E foi em cima disso que o Enem começou a refletir sobre as questões, né? Não vai cair uma questão sobre o erro, não vai cair uma questão para ver se está errado ou não, qual é a forma correta. As questões vão refletir sobre esse uso, beleza? Muito bom. Outro exemplo é esse aqui. Quando eu falo, a gente vamos à praia, tá certo isso? A gente sabe que não, né? Porque falta uma concordância aí. A gente é um sujeito no singular e vamos um verbo no plural. Então, né, entre sujeito e verbo deveria haver uma concordância. Sendo que, nesse caso, essa concordância não acontece por um ponto de vista gramatical. A motivação não é gramatical, não é estrutural. A motivação é ideológica. Chamamos disso de uma concordância ideológica. Inclusive, existe um nome para isso em teoria gramatical, esse nome é silepse. Tudo bem? Silepse é quando acontece isso, quando a concordância não vem por um motivo gramatical e sim ideológico. Como assim ideológico? Quando você fala a gente, apesar de ser uma expressão singular,
a ideia dela é plural. Tudo bem? Então, de novo, a gente é uma expressão no singular, mas semanticamente denota uma ideia plural, ou seja, quando fala a gente, pensa em muitas pessoas. Então, por isso que se coloca a gente vamos. Beleza? Próximo. Quando fala, ela está meia cansada. Por isso está errado? Está errado porque meia é um advérbio, e advérbios são invariáveis, né? É um advérbio porque modifica o adjetivo cansada. Então, está errado colocar meia, porque, de novo, o advérbio é um termo invariável. Muito bom. O certo seria meio cansada. Mas por que se errou? Porque a lógica de um falante que comete esse erro é a mesma de quando ele fala, por exemplo, menino bonito, menina bonita. Porque ele fala, né, da variação gramatical. Se o substantivo muda com o adjetivo e vice-versa, o adjetivo muda com o substantivo porque o meio não pode variar aí, né? Se ele começa menino bonito, menina bonita, opa, mudou. Mesma coisa, meio cansado, meia cansada. Percebe? Então, a lógica é de uma concordância por proximidade. Beleza? Muito bom. Seguindo, quando eu falo, ele atua há 2 temporadas. Qual é o erro disso aí? O erro é que a palavra a está errada, né? O certo seria usar o verbo haver, colocar um H ali. Ele não atua há 2 temporadas. Ideia passada, usamos o verbo haver. Ideia futura, a palavra a. Por exemplo, daqui a pouco estaria aí. Esse a tem uma ideia futura, por isso se usa o a. Mas qual é a motivação desse erro? Compara com esse erro aqui. Vê se a motivação não é a mesma. Ele está de mau humor. O certo seria ele está de mau humor com U. É porque quando você fala ele atua há 2 temporadas ou está de mau humor, esse erro não é percebido no falar. Percebe? Esse erro é percebido na escrita. Porque existe uma diferença entre o que você fala e o que você escreve. Tudo bem? Falar é uma coisa e escrever é outra. Por exemplo, você lembra desse programa Soletrando? O programa Soletrando era um desafio que, né, alguns participantes tinham que soletrar palavras. E algumas palavras você sabe falar, sabe pronunciar, mas colocar a escrita dela já é mais complicado, né? Então, um programa que evidenciava essa grande diferença entre o que é falado e o que é escrito. Se você vê uma placa como essa, aí você fala assim, gente, olha só, não pode bicicleta, não pode fumar, não pode cães e tal. E aí você vê assim, beleza, entendi, né? Não pode bicicleta, não pode fumar, não pode cão. Muito bom. Só que quando você vê essa placa, né? Da forma como ela está escrita, bicicleta seria o sujeito, fumar seria o verbo transitivo direto e cão seria o objeto direto. Ou seja, a bicicleta não pode fumar o cão, né? Então não faz nenhum sentido isso, beleza? Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você escreve. Existe uma grande diferença entre registro falado e registro escrito. Agora vamos dar uma olhadinha nesse fragmento que está bem devagar, né? Muito bom. Legal, beleza. Quando eu falo não se tratam de 500 famílias, segundo que não é uma decisão do governo, mas sim da justiça, existe um erro gramatical que é não se tratam. O certo seria não se trata. Por quê? Porque esse se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Então, não existe um sujeito explícito aí. Por isso, o verbo tratar não pode concordar com 500 famílias. Porque 500 famílias não é o sujeito. Então, existe um erro. Então, seguindo essa mesma lógica que a gente falou, qual é o motivo desse erro? Por que você acha que ele errou? Porque ele também fez uma concordância por proximidade. Agora, olha que interessante. Quando alguém fala que está meia cansado ou menos cansada, a gente, acha engraçado, né? Agora, quando fala não se tratam de 500 famílias, a gente não acha tão engraçado. Por que não acha tão engraçado? Porque esse é um erro cometido pela elite. Por quem tem domínio da língua portuguesa. Aquele erro é cometido por quem não conhece tanto. Então se mostra, evidencia mais uma vez que a norma culta é um recorte ideológico. Ela tem muito mais uma função social do que propriamente técnica. Beleza? Tudo bem? Bom, seguindo, o erro gramatical ele não fica só, né, no contexto de acidente, né?
a gente pode ver o erro gramatical não só como um acidente, assim, alguém errou. Ele pode ser premeditado. Alguém pode errar sabendo que está errado e ter uma intenção com isso. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora, né? O erro gramatical como recurso, como finalidade. Por exemplo, vamos olhar essa música aqui do Ultraje a Rigor. Fala assim: a gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem grego pensando que nós é indigente. Essa música é bastante antiga, ela na verdade é um símbolo do rock nacional, em que existe um erro gramatical. Aí você fala assim, pô, será que o Roger não sabia a concordância? Será que a galera do Traje Rigor não sabia? Não, eles sabiam disso. E foi premeditado, foi pensado. É um erro como recurso. Quando fala, a gente não sabemos escolher presidente, isso não é uma crítica às escolhas políticas que o brasileiro faz, né? Isso não é uma crítica, talvez, a uma certa ignorância política do brasileiro. Ou seja, essa música não é uma crítica social ao brasileiro, né? A gente sempre perto de eleições, ou então de algum acontecimento importante, a gente sempre se retrata essa música, se volta essa música. Porque essa música é uma síntese do que talvez seria o que alguns pensam, né? De que o povo brasileiro não é tão estudado em relação à política, não é tão engajado politicamente. Isso segundo essa música, tá? Não que isso seja uma verdade, mas segundo essa música, segundo essa canção aqui, existe uma crítica a esse aspecto político aqui no Brasil. E para reforçar essa crítica, temos uma falta de concordância. Essa falta de concordância é para endossar a crítica. Tipo assim, a gente não sabe escolher presidente e também não sabe fazer concordância. Ou seja, nós somos inúteis, né? Na música, a gente somos inúteis, então a gente não sabe fazer nada. É uma crítica feroz ao brasileiro. O brasileiro, né, não domina nem sua própria língua. Então esse erro já é premeditado. Tudo bem? Ele não é acidental, ele é proposital. Outro exemplo é a música do Adoniran Barbosa. E olha como é que está escrito isso. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício arte era uma casa velha, um palacete assobrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca, mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia cada tauba que caía. Essa música do Adoniran Barbosa, né? Saudade da Maloca. Quem está falando isso é aquele que está vendo um prédio sendo demolido. Segundo alguns críticos, é aquele que é um morador de rua. É quem não tem muita instrução. Então não faria muito sentido eu colocar alguém que não tem estudo, que está marginalizado à sociedade, com português técnico, de acordo com a norma culta. Percebe? Então, em alguns momentos, o erro pode ser uma caracterização artística. E ele gera o que nós chamamos de verossimilhança. Legal? Tudo bem? Tranquilo? Lembramos que é verossimilhança, né? Verossimilhança é aquilo que parece verdade, mas não necessariamente é verdade. Dá mais coerência ao texto. Outro aspecto é quanto à idade, né? Olha esse fragmento aqui da Clarice Lispector. Fala assim: a máquina do papai batia, tac, 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 tac. O relógio acordou em Tim Jane sem poeira. O silêncio arrastou. Zzz, o guarda-roupa dizia o quê? Roupa, 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 roupa. Não. Parece meio confuso isso, né? Parece meio estranho, mal estruturado. Só que esse erro, ele tem uma intenção. Quem está falando é uma criança. Então, a linguagem de uma criança não pode ser uma linguagem toda organizada, cheia de concordância, toda certinha. Ela tem que ter alguns desvios, né? Para que se tenha mais verossimilhança. Tudo bem? A publicidade também pode ser um ótimo exemplo para isso. Algumas peças publicitárias, alguns cartazes, eles têm erros. E alguns vêm tipo, cara, mas ele errou. Mas ele errou com uma finalidade. Tem um motivo para isso. Por exemplo,
Quando eu falo, vem para a caixa, você também. Isso não é um erro? Sim, é um erro, né? Por quê? O certo seria, primeiro, para em vez de para. Para em vez de pra, né? O para é um erro. E aí seria colocar, venha para a caixa, você também. Ou, vem para a caixa, tu também. Só que imaginei o cara cantando, venha para a caixa, você também. Ia ficar estranho, venha, né? Ou então, vem para a caixa, tu também. Ia ficar esquisito, não fazia nenhum sentido isso, né? Então, o erro fica mais sonoro, fica mais chamativo do que a forma corrigida. Tranquilo? Ou, quando eu falo, quem bebe grapete, vírgula, repete. Qual é o erro dessa frase? O erro é a vírgula. Porque quem é o sujeito do verbo repetir? Quem bebe grapete. E eu posso separar sujeito de verbo por vírgula? Não, não posso. Por isso, a vírgula está errada, mas ela foi usada como intenção, né? Para dar uma pausa, tipo, quem bebe grapete, repete. É intencional, é enfático essa parte. Então, por isso que com a vírgula fica muito mais legal do que sem a vírgula. Ou seja, com o erro fica muito mais legal do que sem o erro. Então, alguns erros nas frases publicitárias, eles são intencionais. Legal? Tranquilo? Bom, ele também acontece nas novas mídias. Gente, a tecnologia mudou a nossa forma de viver. Nós não somos mais as mesmas pessoas do que há 10 anos por conta da tecnologia. As redes sociais mudaram nossa forma de se relacionar. As redes sociais, a internet mudou nossa forma de aprender informações, de nos comunicar. Por isso, acho que vale refletir em relação a isso também. Primeiro ponto nós falamos com muitas pessoas ao mesmo tempo. Muitas pessoas. A nossa comunicação é muito maior do que há 10 anos. Antigamente você falava, sei lá, trocava uma ideia com alguém na rua, no colégio e tal. Hoje você fala, sei lá, com 20 pessoas no mesmo dia. Quando que você ia falar com 20 pessoas há 15 anos? Era impossível isso. Então, essa velocidade, ela vai mudar a nossa forma de escrever. Por quê? Porque nós vamos ser muito mais informais. Olha uma coisa engraçada. Há 15 anos, se você mandasse um e-mail para uma empresa, por exemplo, Samsung, se você mandasse um e-mail, sei lá, Apple, mandasse, sei lá, para Stamp, né? Você receberia uma resposta tudo formal, tudo organizadinho e tal. Hoje, não sei se você sabe, mas quando você tem algum problema com algum serviço, você pode ir diretamente na rede social da página. Você fala, sei lá, problema com a Samsung, celular. Ah, o Samsung, aconteceu isso aqui e tal. Outro dia, eu vi na página da rede social uma menina escrevendo uma crítica para a Samsung e a Samsung colocou assim, miga sua louca. Tipo, olha que parada surreal. Uma empresa que fatura bilhões, ela vai e responde para uma cliente, miga sua louca. Isso não era nem um pouco possível há 15, 20 anos. Né? Uma vez, a Netflix mandou e-mail para o YouTube, perguntando se o YouTube ia fazer um serviço de streaming, que nem é feito na Netflix. E aí o YouTube respondeu com um meme do Charlie Sheen. Tipo, uma empresa de bilhões, né, trocando e-mails através de memes. Então, as tecnologias trouxeram esse ar mais informal. Outro ponto, são as abreviações. Legal? Falar nos dias de hoje é falar muito mais reduzido, né? Coisa que a gente já sabe já. Outro ponto, a nossa linguagem mudou também. Olha que engraçado. Quando a gente vai postar alguma foto na rede social, hoje a gente usa muito menos palavras e usa muito mais códigos. Coisas que as pessoas, talvez, de outras gerações mais velhas, talvez não entendam. Então, olha a linguagem que aparece. Dá uma olhadinha aqui. Você conhece todos esses códigos? Dá uma olhadinha aí. Cara, se eu puder, para agora, chama o teu pai, chama a tua mãe e pergunta se eles conhecem tudo isso aqui. Provavelmente, eles vão ficar confusos. Agora, se teus pais souberem, cara, parabéns pra eles, porque eles são, né, muito modernos. Vamos lá, olha, temos aí. @TT, jogo da velha, LOL, não é o jogo LOL não, tá? XD, DM, RT, FF, TBT, WTF. Imagina uma foto cheia de
dessas referências? Cara, tu não vai entender. Vamos lá, tu conhece todos? Não vale roubar, não vale procurar na internet. Tu conhece todos esses? Vamos decodificar. Arroba, né, que a gente usava na parte do e-mail, ou a gente usa como forma de interlocução na rede social do Instagram, do Twitter. TT, Trend Topics. Hashtag, LOL, tipo, rindo muito, né, seria o nosso kkkk, ou então ruá, 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 hahaha, esse muito mais opções do que eles, né. XD, carinha feliz. DM, Direct Message. RT, Retweet. FE, Follow Friday. TBT é o do saudosismo, né? Da quinta, da terça, quando você relembra alguma coisa. E o ADF, né? É um xingamento aí na língua inglesa. Olha, engraçado isso. Hoje a gente se comunica por isso aqui. Então, isso mudou a nossa linguagem. Isso, de alguma forma, universalizou a linguagem. Então, isso é um outro aspecto para se colocar. Tudo bem? Outro ponto é o neologismo. Algumas palavras, elas vieram por conta desse ambiente cibernético. Por exemplo, deletar. De onde veio deletar? Começou, isso foi incorporado ao português por conta da influência da internet. E algumas palavras mais joviais, né? Algumas palavras mais modernas, tipo stalkear alguém. A gente já usa esse verbo. Esse verbo está no nosso dia a dia, que veio do contexto cibernético. Outra palavra, não sei se conhecem. Já viu quando alguém fala assim, tipo, se flopar? O que é isso, se flopar? Flopar vem do verbo flop, né? Da palavra flop, significa, tipo, perdedor, algo do tipo. Então, tipo, se flopar, se alguma coisa der errado, né? Então, são palavras que elas vêm, né, também de outro contexto. Ó, outro ponto, vamos lá comigo. Empilhamento de referências. Existe um gênero textual que ele surgiu com a internet, que são os memes. E os memes aparecem nas provas, hein? As provas têm cobrado muitos memes. Então é importante pensar sobre isso, né? Sobre a camada. O meme é o seguinte, se você não tiver referência, você não entende. Você não entende. Provavelmente alguns memes que você veja na internet, você não entende referência. Você precisa nos comentários para alguém explicar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Digamos que você está na internet, você está sem entrar na internet desde julho. Você está 2 meses sem entrar na internet. E aí você vai ver esse meme aqui. Dá uma olhada. Ordem e progresso. É verdade esse bilhete. Aí, se você não sabe a referência disso, você não entende a ideia desse meme aqui, né? Em que ele está falando sobre... É uma crítica, é uma ironia, é uma frase positivista que está na nossa bandeira. É uma crítica ao Brasil, é uma crítica nacionalista, que você só entende pela referência quando fala é verdade esse bilhete de uma criancinha, né, que mandou uma carta, um bilhete para sua mãe, falando que não teria aula e no final botou é verdade esse bilhete. Isso era irônico. Tudo bem? Beleza? Então, falar da nova tecnologia também é falar sobre as referências. Legal? Tranquilo? Então, olha só. O que você aprendeu comigo aqui agora? Você viu uma outra vertente da linguagem, da língua portuguesa, que é o erro gramatical. O erro gramatical, ele não é tipo assim, errou. Não. Ele pode ter intenções. Pode ter intenção na publicidade, pode ter intenções na literatura, nas músicas, nos textos de maneira geral. Então, é uma outra forma de você enxergar a linguagem. E algumas pessoas que erram sem ter essa intenção, né, sem ter esse uso artístico, profissional, elas erram por um motivo, por uma lógica. E talvez essa lógica seja cobrada em algumas provas. Beleza? Tudo bem? Então, é isso.